Olá, meu nome é Antônio Carlos, sou professor de Geografia da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais e hoje nós vamos falar um pouco sobre as atividades propostas no seu plano de estudo tutorado do 6º ano do ensino fundamental, ainda no seu volume 1 para a 4ª semana. Após então você assistir o nosso vídeo sobre os conteúdos abordados para a 4ª semana do seu plano de estudo tutorado, é a hora então de testar os seus conhecimentos. E só lembrando que as pesquisas e consultas são sempre permitidas e bem-vindas, para que você possa então realizar com sucesso as suas atividades. Então vamos às questões de número 1, 2 e 3, observando essas imagens. Na primeira imagem, nós temos uma imagem que representa um espaço até então transformado pelo homem, não em sua totalidade, e já a figura 2, nós temos um espaço geográfico tipicamente urbano, completamente transformado. Na atividade 1, pede-se para você descrever na tabela os principais elementos naturais e culturais presentes na Avenida Paulista em dois momentos. O primeiro momento da primeira figura, 1890, e o segundo momento, na segunda figura, em 2002. Vamos lá. Para responder essa questão, você precisa de lembrar, então, dos elementos naturais e dos elementos culturais. Os elementos naturais são aqueles elementos construídos e feitos pela própria natureza. E os elementos culturais são aqueles elementos construídos pelo próprio homem. Diante disso, nós vamos na primeira imagem, de 1890, para listarmos, então, os elementos naturais e os elementos culturais existentes nessa paisagem. De elementos naturais, nós temos aqui a presença de vegetação, de árvores, nós temos presença de gramíneas, nós temos ao fundo aqui a presença de montanhas, próprio solo, e a parte climática representada aqui pelas nuvens. Todos estes são elementos naturais. Por outro lado, nós temos também, nessa mesma paisagem, elementos culturais, construídos pelo homem. A cerca, por exemplo, essas árvores aqui da Avenida Paulista, que foram árvores plantadas pelo próprio homem. Nós temos a presença de animais com as charretes aqui, o veículo de transporte existente naquela época, a presença humana, o desmatamento existente para a construção então da própria avenida, tudo isso daí representa então elementos culturais. Já em 2012, nós temos aqui na figura alguns elementos naturais, poucos, mas temos, e mais a predominância de elementos culturais. De elementos naturais, nós temos algumas poucas áreas verdes, representando por algumas árvores existentes aqui na avenida. Já elementos culturais, nós temos vários. A construção de prédios, de casas, a energia elétrica, que também faz parte de elementos construídos pelo homem. Nós temos as avenidas, as ruas. Tudo isso aqui que a gente visualiza que tem a presença humana constitui elementos culturais na paisagem da Avenida Paulista em 2012. Atividade 2. Classifique as paisagens em urbana e rurais. E também cite 3 elementos que comprovem esta classificação. Nós vamos, então, primeiro classificar as duas imagens. A primeira imagem, de 1890, que paisagem é essa? É uma paisagem com uma certa predominância de elementos naturais, portanto, representa claramente uma paisagem rural. A presença de animais, estrada de terra, de árvores, isso pode ser citado como elementos que comprovam essa classificação. Já na imagem de 2012, nós temos claramente uma paisagem urbana. E quais são os elementos que comprovam, então, essa classificação? A existência de avenidas, de carros, de prédios, de lojas, tudo isso daí representa, então, elementos culturais
que vai classificar então essa paisagem como urbana. Atividade 3. Levante hipóteses para as transformações ocorridas na Avenida Paulista. Para isso, responda as questões: por quê, como, quem e quando. Então, nós temos uma história por trás da construção da Avenida Paulista. As transformações que ocorreram para sair, então, dessa situação na época em que foi construída a Avenida Paulista, para chegar, então, até essa estrutura urbana, tem passado, então, várias transformações. E a questão quer que você responda por quê, como, quem e quando ocorreu toda essa transformação. Vamos lá, então. Primeiro, nós temos por quê. Por que, então, ocorreu esse processo de transformação? Nós temos que lembrar que um fenômeno muito importante, até estudado por nós, é o processo de urbanização. O processo em que a população rural deixou de habitar aquela área rural e começou, então, a migrar para as cidades. Ao migrarem para as cidades, começaram a construir uma estrutura mais urbana. E a população ela foi crescendo e se fez necessário, então, transformar esse espaço, mediante então, a disputa territorial, a construção de infraestrutura como avenidas, água encanada, esgoto. Tudo isso aí são transformações necessárias, inerentes à urbanização que ocorreu nesse período. Isso mostra por que houve, então, essa transformação. E como isso ocorreu? Esse processo de urbanização, ele ocorreu de várias formas e com vários motivos. Como se deu esse processo? Inicialmente, nós tínhamos a população predominantemente rural, mais pessoas morando no campo e menos pessoas nas cidades. Lá atrás, então, começou o processo migratório, chamado êxodo rural, as pessoas saindo do campo e vindo para as cidades. Isso ocorreu como? Através, então, da introdução de máquinas no processo produtivo lá no campo. As pessoas trabalhavam na agricultura, pecuária, extrativismo, atividades econômicas rurais, utilizando a mão de obra, principalmente manufatura. Conforme foi introduzindo, então, as máquinas no processo produtivo, máquina, por exemplo, na agricultura, para se desmatar uma área, realizar o plantio, realizar a colheita, substituiu a mão de obra de várias pessoas. O desemprego aumentou muito, então, na área rural, que obrigou, então, a população a migrar para as cidades. Nós temos, então, o processo de urbanização mostrando como isso aconteceu. Quem foram as pessoas, os agentes responsáveis, então, por esse processo? Os trabalhadores rurais que saíram, então, do campo para as cidades em busca de novas oportunidades de trabalho, de melhorias de condições de vida. Tudo isso daí são pessoas que representam quem participou desse processo de transformação ocorrida na Avenida Paulista. E quando se deu isso? Nós temos uma urbanização, aqui no caso brasileiro, que ocorreu no século XX, na década de 30, 40, 50, intensificando então na década de 60, 70, 80, principalmente na era Vargas, onde então criou-se várias estatais. E com isso, várias pessoas então deixaram o campo e foram atraídos por essa oportunidade de trabalho lá na indústria que estava surgindo nesta época. Para as atividades 4 e 5, nós temos duas charges. Na primeira charge, nós temos um sujeito, tampando a boca e o nariz, e ele fala: chega, não aguento mais essa poluição, vou morar no campo. Ele vai para o campo e continua com a mesma cena, e dizendo: chega, não aguento mais esses agrotóxicos, vou morar na cidade. Ou seja, duas críticas aí relacionadas aos problemas ambientais inerentes às cidades, no caso a poluição, e problemas ambientais também gerados no campo, nesse caso, então, os agrotóxicos. Na atividade 4, pede-se quais são os problemas ambientais sofridos no campo e na cidade, e pede para você explicar. Nesse caso, nós temos bem explícito nas charges a poluição. A poluição causada no campo pelo uso indiscriminado de agrotóxicos que acabam, por
poluir o solo, as águas e o ar. Já nas cidades, nós temos também a poluição advinda aí do excesso de atividades industriais e também da queima de combustíveis fósseis, advindo então da locomoção dos veículos, dos carros. Então, claramente, nós temos aí um problema ambiental e, nesse caso, é a poluição. Atividade 5 e última, pede-se para você citar uma solução para minimizar os problemas ambientais destacados na charge, tanto no campo quanto na cidade. Um pouco aí da sua opinião, qual seria a solução para então resolvermos esse problema ambiental citado na charge? E você pode responder aí sobre a questão das cidades, a substituição dos combustíveis fósseis, processo de produção de energia mais renovável, energias alternativas. Nós temos a prática também de reflorestamento, uma vez que as árvores ela tem um papel importante aí na absorção do gás dióxido de carbono. Nós temos aí a redução de emissões, né, originadas aí pelos automóveis, usando transportes mais coletivos e alternativos. Já no campo, nós temos aí que estudar e pôr em prática série de técnicas de conservação e restauração do solo. Nós temos a prática do plantio direto e a rotação de cultura, a construção de terraços para controlar a erosão. Nós temos a adoção de técnicas aí, de práticas sustentáveis para favorecer a fertilidade do solo, utilizando produtos que não venham a agredir tanto o meio ambiente e poluí-lo, como está sendo mostrado aqui nessa segunda charge. Caros alunos do sexto ano, essa foi a nossa aula aí sobre as atividades propostas na quarta semana do seu plano de estudo tutorado. E com isso, nós encerramos então o volume 1 proposto pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E eu espero que vocês tenham compreendido sobre a matéria, sobre as atividades propostas nesse volume 1. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Curta, compartilha e se inscreva em nosso canal caso você ainda não seja inscrito, para que no próximo volume, o volume 2, você possa também ter acesso aí aos vídeos de conteúdos e atividades que irão ser propostas. E eu fico por aqui. Um forte abraço do professor Antônio Carlos.